Bom dia, meninas, como é que foi o final de semana? Então essa semana a gente combinou de falar sobre o DIU, né? A gente vai falar sobre o DIU de cobre e o DIU de prata, tá? Então eu já trouxe aqui pra vocês um modelinho pra começar, que é o útero, tá? E a vagina, como se a gente tirasse uma tampinha pra ver dentro, tá? Então, ó o posicionamento do DIU, como é que fica, tá vendo? Ele fica aqui dentro e o que sai é só a cordinha, só o fio, que daí a gente corta aqui e fica só um pedacinho pra gente usar depois pra tirar, tá? Então, na hora da penetração, não é possível sentir o DIU, tá certo? Esse fiozinho, ele é bem fino. Então, se a pessoa enfiar o dedo dentro da vagina bem no fundo, pode ser que ela sinta, tá? Mas a glande do pênis não tem sensibilidade pra sentir esse fio, tá? Ele realmente fica bem dobradinho assim no colo e aí não vai estar sentindo, tá certo? Quem tiver perguntas sobre DIU pode escrever aqui, que eu vou estar respondendo hoje, amanhã, esses dias, né? Sobre DIU de cobre, DIU de prata. Pode falar também sobre DIU hormonal, né? Que é o Mirena, pra gente estar conversando bastante sobre esse tema. Então, sobre a colocação, a gente faz o exame especular, né? Igual para colher preventivo. Daí a gente identifica o orifíciozinho do colo do útero. Daí a gente entra, aplica o dispositivo, né? Que faz soltar o DIU e corta o fio. Gente, a colocação do DIU, ela pode ser feita em qualquer momento do ciclo menstrual, tá? A questão de colocar durante a menstruação é que tanto a gente vai ter certeza que você não está grávida, quanto o colo fica mais aberto, então dói menos, é mais fácil. Olha, a partir do momento que iniciou a vida sexual, a gente já pode estar fazendo a colocação do DIU, tá certo? Logicamente que tem as orientações em relação a DST, que ele não protege e tudo mais, mas não tem problema nenhum em colocar DIU em quem nunca teve filho, tá certo? Gente, eu recebi muita pergunta aqui de meninas, né, querendo saber se podem colocar o DIU, colocando a idade. Então, assim, o ideal é você consultar para ver no seu caso qual é o método mais adequado, se realmente o DIU estaria indicado, tá? Mas essa questão da idade não. Olha, dos DIUs que existem, tanto de cobre quanto de prata, eles aumentam o fluxo menstrual, que aumentaria a perda de sangue e poderia agravar sua anemia. Então, se você considerar só os DIUs, o ideal seria o Mirena, que é o DIU hormonal, para diminuir a perda de sangue. Olha, o Mirena, ele realmente vem com a ideia de bloquear a menstruação. Então, a maioria das mulheres que fazem uso dele não menstruam, tá? Mas até isso acontecer, até ele passar a produzir menos material dentro do útero, pode acontecer, sim, alguns sangramentos de escape. De prata, ele é um DIU de cobre também, tá? A questão seria, ele tem menos cobre, fica 5 anos, tá? E a prata, ela estabilizaria a fragmentação do cobre, que ocorreria de forma mais lenta, causando menos cólica e menos dor em relação ao DIU de cobre. Gente, essa questão da dor varia muito, tá? A maioria das meninas eu coloco aqui no consultório. Algumas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, que a gente já detecta, né, pelo perfil da paciente, a gente coloca em centro cirúrgico. E pessoas que têm um colo mais estreito. Eu acho que o grande segredo é você escolher um profissional da sua confiança para evitar de você ter tanta ansiedade, tanto medo na hora da colocação, sabe? O desconforto que existe, ele não é ao longo do procedimento todo, ele é em pontos específicos. Gente, a maior diferença entre esses métodos é em relação ao local que ele fica, né? Então, o implante, por ficar no braço, a gente consegue colocar em pessoas que ainda não iniciaram a atividade sexual. Então, para colocar o DIU, precisa já ter rompido o ímen, né? Então, se a pessoa acontece de pais procurarem a gente antes da menina iniciar a atividade sexual, querendo que ela já esteja protegida, porque tá vendo que esse momento vai chegar. Então, nesses casos, a gente acaba optando pelo implante, porque não precisa lembrar todo dia, então é mais fácil para adolescente e não tem a outra grande divisão que a gente pode fazer em relação ao mecanismo de ação, né? Então, a gente tem os não hormonais, que seriam o de cobre e o de prata, e a gente tem um implante que estaria no grupo do Mirena, que são os métodos só de progesterona. Então, eles não têm estrogênio. Essa pergunta é outra pergunta muito frequente, né? Qual o melhor método? Então, gente, cobre ou Mirena depende para quem. Então, no meu caso, que tenho acne, que uso muito produto para controlar a oleosidade da pele, o Mirena não é adequado. Por outro lado, outras pessoas têm cólica, sangramento, então tanta coisa pra me preocupar. Eu esqueci de tomar a pílula. E aí, será que eu vou engravidar? Quero novo, liberdade. Da rotina eu quero me livrar. Eu vou atrás das novas opções, eu vou mudar. Eu tô
aqui pra comandar. Porque eu tô no comando e pronta pro que vier. Baby, eu nunca perco a pose, sempre dona do poder. Eu sou uma mulher que reconhece a sua verdade, conhece seu corpo, sua... A principal é realmente diminuir a menstruação. A maioria fica sem menstruar e diminuir a cólica. Ele fica 5 anos. E esse aqui é o DIU de cobre, ele é bem pequenininho, tá? Tem o de cobre e o de prata. E a ideia desses é realmente não interferir no ciclo menstrual, não alterar o libido. E aí a mulher continua menstruando normalmente, só que algumas podem aumentar um pouquinho a cólica e o sangramento. E aí, dependendo das características de cada mulher, a gente vai estar optando por um ou por outro, né? Vamos logo, né? Inclusive, eu tava falando com vocês, vou colocar o DIU Mirena e depois eu vou explicando pra vocês tudo também sobre o DIU, todas as dúvidas que vocês tiverem. A doutora Thalia é uma fofa, eu resolvi colocar. E aproveitar, gente, pra dizer que quinta-feira, 9 horas da noite, eu e a doutora Thalia Maia, que é a minha ginecologista, a gente vai bater um papo aqui sobre DIU, que muita gente me pediu, muita gente perguntou pra coisas sobre o DIU, e eu acho que a Thalia é a melhor pessoa para poder falar sobre isso, né? Claro que eu também vou fazer os meus comentários, vou ponderar e vou, inclusive, colher as perguntas que